Traição ou cabeça quente? Memphis Depay jogou a toalha, foi embora do Moronbis e algo inacreditável aconteceu depois. Fica comigo até o final que eu vou te contar o que ninguém viu e o que foi dito a portas fechadas no vestiário do Timão. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. E aí, fiel, sejam muito bem-vindos ao De Primeira Timão, o nosso canal de corintiano para corintiano. Que noite, hein? Que noite difícil! Antes de eu te contar essa história que tá dando o que falar nos bastidores, já chega na voadora e esmaga o botão do like para fortalecer nosso trabalho. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal. É de graça e você não perde nenhuma notícia do nosso Coringão. Bora pra essa bomba? Vamos colocar o cenário, fiel. Sábado à noite, Moronbis, um majestoso. A gente sabe o que significa esse jogo. Não é só sobre 3 pontos, é sobre honra, é sobre a nossa camisa. E o que a gente viu em campo? Um time apático, que não se encontrou. O São Paulo fez 2-0, 2 gols do Luciano, e parecia que a gente não tinha poder de reação. Sabe aquela sensação de impotência, de você olhar para a TV e não reconhecer o time que tanto ama? Foi exatamente isso. E no meio desse caos, uma das nossas maiores estrelas, o cara que a gente espera que decida, Memphis Depay, teve uma noite para esquecer. Ele não estava bem no jogo, isso é um fato. Corria, tentava, mas nada dava certo. E aí veio o intervalo, o Corinthians perdendo por 2-0. E o técnico Dorival Júnior decidiu agir. E foi aí, na volta para o segundo tempo, que o estopim da bomba foi aceso. Mas o que aconteceu exatamente na hora da substituição? É o que eu vou te contar agora. Porque o pior não foi o placar, fiel. O pior foi a atitude que veio depois. Uma atitude que deixou todo mundo de cabelo em pé e que questiona o comprometimento do jogador. Fica aí. Segundo tempo começa e, de repente, 3 mudanças no time. Entre elas, sai o camisa 10 Memphis Depay para a entrada do jovem Guinegão. Uma troca normal, certo? O técnico tentando mudar o jogo. Errado. O que aconteceu a seguir não foi nada normal. Enquanto os outros jogadores substituídos ficam ali no banco, sofrendo com o time, torcendo, apoiando, o Memphis Depay e José Martínez, que também saiu, simplesmente sumiram. Eles não voltaram para o campo. É isso mesmo que você ouviu. Foram direto para o vestiário e de lá não saíram. Imagina a cena, fiel. O time precisando de toda a energia positiva e 2 jogadores simplesmente abandonam o barco. Que mensagem isso passa para os garotos da base que estão ali? Que mensagem isso passa para a gente, o torcedor, que larga tudo para ver o time jogar? É uma falta de respeito com o manto sagrado do Corinthians. A gente achava que a polêmica parava aí, né? Mas a coisa ficou pior, muito pior. Vazou uma imagem, uma foto que é a prova do escândalo. Uma pessoa do nosso staff, de acordo com o jornalista Fábio Lázaro, viu e confirmou a cena que eu vou te descrever agora. E essa cena quase selou o fim da passagem de Depay pelo Timão. Um momento muito distante de mim. A imagem mostrava Memphis Depay já trocado, com roupa de civil, na porta do ônibus do Corinthians, pronto para ir embora antes do resto do time. Ele não ia nem esperar os companheiros, ele ia simplesmente virar as costas e ir embora sozinho. O que passa na cabeça de um jogador para fazer isso? A gente vai debater isso, mas antes, segura essa reviravolta. Quando tudo parecia perdido, quando o ato de indisciplina parecia consumado, algo aconteceu. No último minuto. De acordo com o mesmo jornalista, o Fábio Lázaro, que conversou com uma pessoa de dentro do clube, Depay mudou de ideia. Ele estava ali, na porta do ônibus, mas ele voltou atrás. Ele retornou para o vestiário do Timão. Mas por que ele voltou? Quem o convenceu? Foi um peso na consciência? Foi um diretor que o chamou na bronca? Foi um companheiro de time que disse, pelo amor de Deus, volta aqui!
Isso a gente talvez nunca saiba os detalhes. O que a gente sabe, isso foi confirmado pelo Romelo na zona mista, é que Depay participou da reunião final com o elenco. Aquela conversa a portas fechadas, onde as verdades são ditas, onde a roupa suja é lavada. Agora para e pensa comigo, fiel. Que clima estava nesse vestiário? O técnico Dorival Júnior tendo que olhar na cara de um jogador que tentou abandonar o grupo. Os outros jogadores que se mataram em campo até o fim, olhando para o lado e vendo o camisa 10 que quase foi embora. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. Essa volta ao vestiário apaga o que ele fez? Para a diretoria, para o técnico e principalmente para o elenco, qual o peso dessa atitude? O futuro dele está em jogo. E falando em futuro, o nosso próximo jogo é uma verdadeira final de Copa do Mundo. E tem um elemento que vai mexer com o coração de toda a fiel torcida. O clima não tá bom, isso é óbvio. E a situação do Depay agora é uma incógnita gigante. Existe um entendimento dentro do Corinthians que, pelo salário que ele ganha, um dos maiores do elenco, ele precisava estar entregando muito mais em campo. E agora, fora dele, essa atitude pesa contra. A confiança está abalada. Será que tem clima para ele continuar? E não temos tempo nem para respirar. Quarta-feira, na nossa casa, na Neoquímica Arena, a gente pega ninguém menos que o líder do campeonato, o Cruzeiro. É um jogo de vida ou morte para a gente não encostar perigosamente na zona de rebaixamento. A gente precisa vencer de qualquer jeito. E essa partida terá um ingrediente que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Será o reencontro do gigante Cássio com a fiel torcida. O nosso ídolo, a Linda, voltando para a casa que foi dele por tantos anos. De um lado, teremos a emoção de reverenciar um ídolo que sempre honrou nosso manto. Do outro, temos a incerteza sobre um craque que em um momento crucial quase nos virou as costas. É poético e doloroso ao mesmo tempo. A gente precisa apoiar o time, e o time precisa nos dar uma resposta. E o Depay, se jogar, terá os olhos de 40 mil corintianos julgando cada passe, cada corrida. E aí, fiel, que montanha-russa de emoções! Derrota dolorida, um ato de quase abandono, uma reviravolta nos bastidores e uma final de campeonato na quarta-feira com o retorno de um ídolo. O Corinthians é intenso demais. Agora eu quero ouvir você. Quero saber a sua opinião sincera sobre tudo isso. O que você achou da atitude do Memphis Depay? Foi só um momento de cabeça quente pela derrota? Ou foi uma falta de comprometimento grave com o clube e com o time? Você perdoaria o jogador por essa atitude? Ele merece uma segunda chance ou a diretoria deveria tomar uma atitude mais séria? E sobre quarta-feira, qual a sua expectativa para o reencontro com o gigante Cássio e para esse jogo decisivo contra o líder do campeonato? Deixa tudo aqui nos comentários. Eu leio e respondo o máximo de comentários possível. Vamos criar esse debate porque o Corinthians é nosso. Não se esquece de deixar o like se você ficou até aqui, se inscrever no De Primeira Timão e ativar o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo, fiel. Vai, Corinthians!